Emerson Souza e Fábio Salviano são meus entrevistados a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro, antiguidade é posto, né? Vamos começar pelo Emerson. Sim, senhor. Emerson, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Fã. Bom dia, meu caro. Satisfação tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né? Pela primeira vez aqui nos estúdios, né? Quero agradecer, né? Bastante honrado e tenho nem roupa para isso, né? Então, que é isso? Muito feliz mesmo com a situação. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Fábio, muito bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, bom dia. Muito obrigado, Narciso, por estar nos trazendo aqui, mas por estar trazendo essa conversa, né? Esse debate sobre a questão do trabalho, né? Da qualidade, da condição de vida do povo trabalhador no Dia do Trabalhador. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos conversar com a vice-presidente da CUT, a Caroline, que vai trazer a programação de hoje das entidades sindicais. Meu caro Emerson Souza, você como economista, nós temos um debate aberto hoje no Brasil com relação à realidade econômica do nosso país. Há muitas pessoas que estão questionando o impacto real da inflação. Há um índice que o governo divulga e há o que está se chamando de inflação real, aquilo que o trabalhador, que a trabalhadora, que o consumidor tem percebido na fila do supermercado, na farmácia, etc. Inclusive, recentemente teve aumento de medicamentos novamente. Então, eu gostaria de saber qual é a sua percepção desta realidade da economia para o trabalhador atualmente. Bom, antes de mais nada, antes da resposta mais direta nessa questão, eu queria fazer uma breve introdução para a gente poder entender por que estamos nessa situação, né? Até porque, se nós não conhecermos a história, nós estamos fadados a repetir os mesmos erros do passado. Bom, a gente tem que entender o seguinte, lá pelos idos, né, do início da década de 80, né, entre 1979, quando da segunda crise do petróleo, até o Plano Real, o Brasil fez uma conversão na sua estrutura de política econômica, em que ele criou a seguinte situação: nós vamos nos preocupar prioritariamente com o controle da inflação. Todos vocês são crianças aqui, são novos, mas a gente já chegou a ter uma inflação mensal de 84%, tudo mais, então se criou o consenso político de que a prioridade é o combate à inflação, o resto é consequência. Qual é o problema disso? O problema disso é que você cria um contexto de aumento do desemprego, o desemprego que não era algo sistemático, que não existia de forma totalmente, né, cobrindo toda a sociedade brasileira. A partir desse período começa a surgir, né, começa a crescer. Então, e também de precarização das relações de trabalho. Então, hoje, a sociedade brasileira faz a seguinte opção: não, a gente prefere ter um pouco mais de desemprego a deixar a inflação crescer. Pois bem, quando nós olhamos isso, as pessoas dizem, não, a inflação está fora de controle. Não é bem assim. Mesmo a inflação de alimentos, que é um pouco mais alta do que a inflação oficial. Por quê? O que é a inflação? A inflação é uma média. A inflação é uma média ponderada, claro, né? Você entra, né, vários itens de consumo do nosso dia a dia fazem parte dessa média, dessa cesta, e ela determina a variação total da cesta, né? E cada item tem seu peso. Um exemplo, volante de loteria tem um peso maior para a inflação do que o quilo do feijão, por mais incrível que pareça, né? Então, a depender das variações, né, você tem o quê? Uns aumentam, outros diminuem e a média fica estabilizada. Então, nós temos o que hoje? Nós temos um contexto de que os alimentos estão crescendo mais do que o resto da cesta, e como é uma coisa que a gente vê no dia a dia, não tem como fugir, a gente tem a percepção de que a inflação está maior. Só que tem um detalhe: a inflação deste ano de 2025, a inflação de alimentos, o que vem acumulado até agora, é um dos menores dos últimos 6 anos, né? Desde a pandemia, acho que somente 2023, se não me falha a memória, é que tem uma inflação de alimentos menor do que a atual. A de 2025
foi menor do que a de 2022, foi menor do que a de 2021, foi menor do que a de 2020, né? Então, assim, qual é a situação que nós temos hoje no Brasil? Nós temos hoje uma situação de inflação sob controle e de aumento da renda e de aumento da oferta de emprego. Como todos nós vimos ontem, né, divulgado pelo Ministério do Trabalho, o Brasil criou, nesses últimos 3 meses, 654 mil empregos de carteira assinada. Isso é bom, isso é muito bom. Né? Ou seja, porque além de você estar gerando renda, você está gerando renda com aquilo que nós chamamos de estabilidade, né? Com alguma formalidade. E isso é bom, isso é positivo. Né? Agora, claro, o que é que nós temos? Nós temos hoje todo um contexto macroeconômico, né, de política econômica, que vê nesse aumento da oferta de emprego um problema. É por isso que você ouve a Faria Lima falar que o salário mínimo tem que ser congelado, que o governo precisa aumentar a taxa de juros, que o governo tem que parar os gastos, né? Salviano sabe até melhor do que eu isso aí, né? Por quê? Porque hoje a nossa política econômica, o consenso que nós criamos, né, na sociedade é de que a prioridade é a inflação. Qualquer coisa que acelere a inflação, nós temos que barrar o crescimento da economia. O problema é que você barrar o crescimento da economia, você também barra a geração de empregos. O que você está propondo, então, é que, ou trazendo como tese, que a inflação não deveria ser prioridade? Não, pelo contrário. Ela é uma prioridade, mas ela tem que ser uma prioridade casada com a geração de empregos, com a expansão dos níveis de renda e também com a diminuição da concentração de renda no Brasil. Nós somos um país extremamente violento, mas também nós somos também um país extremamente iníquo e injusto. O 1% da nossa população mais rico detém 50% da riqueza, ou seja, coisa de 3 milhões, 2 milhões de pessoas. Detém 50% da riqueza, enquanto que 100 milhões de pessoas, a metade mais pobre, só tem 2%. Então a gente precisa criar um contexto para virar esse jogo. Muito bem, estamos aqui no Jornal da Fã, trazendo um tema especial neste Dia do Trabalhador, conversando aqui com o economista Emerson Souza e com o sociólogo Fábio Salviano, com quem nós vamos cumprimentar agora. Com mais de 20 anos de experiência no transporte, movimentação e elevação de cargas pesadas, a Apollo Service Munks e Guindastes conta com uma frota de guindastes e caminhões Munks novos e de diversas capacidades operacionais, prontos para te atender nos mais variados projetos, como remoção de equipamentos na área comercial e industrial, montagem de galpões e suporte na área da construção civil. Faça seu orçamento pelo telefone 3041-5931, 3041-5931 ou pelo Instagram, @Apolo com 2 L's, _Aracaju, @Apolo com 2 L's, _Aracaju. Apollo Service Munks e Guindastes, força precisa para quem precisa de força. Meu caro Fábio, muito bom dia, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, Narciso. Bom dia novamente. Eu queria, Narciso, só lhe dizer uma coisa antes de começar a responder sua pergunta. Que o Gabriel, ele não se alvoroce por conta da feiura. Porque quem vê cara não vê coração. Viu, Gabriel? O que vale é o que tá por dentro. Muito bem. Um abraço. Um abraço. Quando eu sair daqui, vou ao posto, viu? Ver se eu pego esse brinde aí Quando você de chegar 100, lá, já perdeu. né? Esse brinde aí de R$100. Para você, enquanto sociólogo, qual é a realidade atual da economia, da realidade para o trabalhador? Veja, Emerson, veja, Narciso, pegando pelo que Emerson falou, nós, o Brasil, nós decidimos naquele momento, final dos anos 70, início dos anos 80, a inverter a nossa... como seria o papel da nossa economia. A partir dali, a gente vem de um processo onde a industrialização brasileira ela tinha ganhado, a partir do governo de Getúlio, mais uma parte, né, no período da ditadura militar, ela é uma economia industrial. E ao passo que esse processo vai se passando, anos 70, 80, com essa busca
pelo combate visceral à inflação, nós vamos mudando o caráter da nossa economia. Uma economia que é industrial vai virando uma economia basicamente de serviços. E isso tudo faz com que se redesenhem certas coisas. Ao passo que isso vai se redesenhando, vai se ganhando também outros contornos no campo, onde a economia agrária e do agronegócio também vai crescendo e vai virando uma potência na nossa grande bolsa econômica brasileira. Então, esse processo que vai se redesenhando e vai ganhando novos contornos, ela chega de uma forma muito forte hoje, né? Nós, hoje, temos uma economia muito fortemente baseada na coisa do agronegócio. Houve um avanço de 2 anos para cá quanto à questão da indústria. A indústria passou a crescer, que vinha diminuindo muito a sua potencialidade, a sua pujança mesmo, mas o agronegócio continua crescendo. E o que não é ruim, né? Isso gera divisa para o país. No entanto, quando o país faz essa opção, o país ele vira os seus olhos para o mercado internacional. Então, quando a gente mira os nossos olhos para o mercado internacional, nós não vamos deixar de vender, Narciso, 1 quilo de feijão ou 1 quilo de café aqui no mercado interno, sendo que o mercado externo pague mais. E esse processo de inversão da nossa economia fez com que gerasse a percepção do que nós estamos tendo agora. A inflação oficial, que é muito importante, mas não pode ser só a inflação, o que é olhado pelo Estado, pelo governo, pela sociedade, para que você observe a economia, a qualidade da vida das pessoas. Você precisa olhar o emprego, você precisa olhar a inflação, você precisa olhar a distribuição de renda, você precisa olhar uma série de outros tantos fatores. Nesse momento atual, 2025... a gente olha com olhos para a inflação e a gente observa, e a gente não observa essa opção que foi feita lá no passado. E essa opção de vender para fora, porque rende mais, é bom para a balança comercial brasileira, mas também é ruim pro trabalhador brasileiro. Então, ter 1 quilo de feijão a 16, 17 reais, de feijão não, minto, desculpe, gente, de café a 15, 16, 17 reais nesse momento, é fruto de uma opção que nós fizemos. Meio quilo, pacote meio quilo, pacotinho, né? 500 meio gramas. quilo. Eu tomo muito pouco café, então eu percebo pouco. Mas a grande maioria da população, o Brasil é um dos países que mais consome café do mundo e as pessoas estão sentindo muito fortemente isso. Então, você pagar 15, 16, 17 reais no pacotinho de meio quilo de café, virou um problema muito sério. Né? Então, carne também, que é um país que produz o 2º maior rebanho do mundo, só perde para a Índia, mas a Índia não consome carne por conta das questões religiosas. Então, na prática, o principal rebanho para consumo do mundo é o rebanho brasileiro. Então você tem o país do maior rebanho consumível do mundo, você tem um dos países que mais produz café do mundo, tendo o preço da carne absurdamente alto, o preço do café absurdamente alto por causa desse processo, desse problema de modelo. Nós desenhamos um modelo que primava para vender para fora, para o mercado externo. Para o mercado exterior, que chama, né? Então, nós primamos para isso. E quando fizemos essa opção, nós geramos a consequência que nós sofremos agora, muito fortemente de dezembro para cá. Houve, Narciso, rapidamente, um ataque especulativo, né, ao final da gestão do Banco Central, do ex-presidente, eu esqueci o nome dele agora, o Campos Neto. Né? Houve um ataque especulativo muito forte contra a nossa moeda. O real depreciou em torno de 27% em relação ao dólar, o que faz com que eleve ainda mais os preços internacionais e que o produtor interno ganhe ainda mais dinheiro com um processo desse. Então, houve isso juntado
a situação explicada anteriormente, que é a situação de que nós optamos em privilegiar o mercado exterior em detrimento do mercado interno. E vamos à pergunta dos três aí. Vocês anotaram a pergunta dos três ouvintes? Então vamos lá, fiquem à vontade. Posso começar? Pode começar, por favor. Beleza. Não, vamos lá. Vou começar aqui pelo Adenilson. Adenilson, né? Adenilson. Pronto, Adenilson. Bastante pertinente a tua observação. Muito obrigado pela gentileza de fazê-la. Então vamos lá. Bom, como o Adenilson colocou, a inflação é uma média, né, de uma cesta de consumos. No Brasil, nós temos dois grandes índices de inflação, o INPC e o IPCA. O INPC é o quê? É aquela inflação de famílias assalariadas que ganham de 1 a 5 salários mínimos. Já o IPCA é uma coisa mais ampla. Ela vai de 1 até 40 salários mínimos e pega um pobre rapaz como eu, como também pega um grande empresário. Geralmente, o INPC ele tem uma inflação levemente maior do que o IPCA. Por quê? Porque o consumo da gente que ganha pouco, né, a renda que a gente é basicamente focada no consumo, e esse consumo geralmente é o que? É subsistência, é alimentação, plano de saúde. Então, ou seja, essa inflação é mais alta. Por quê? Porque a gente tem menos capacidade de negociação, de barganha, de procurar. O preço que está na gôndola a gente aceita, né? Já o IPCA é um pouquinho menor. Por quê? Porque quanto maior a sua renda, menor a participação do consumo nessa renda, né? Então, a inflação é uma média, como colocou. Isso quer dizer que ela não é um problema? Não, é um problema altíssimo. Por quê? Porque ela tira a nossa capacidade de consumo. E sejamos sinceros, sem consumir nós não somos felizes, né? Nós não vivemos bem, né? Então, a inflação tem que ser um problema? Tem. Ela tem que ser controlada? Tem. O que ela não pode ser é controlada a ferro e fogo para gerar o quê? Desemprego e diminuição de renda. E aí eu colo com a pergunta do Sandro sobre a questão dos juros, né? Sandro perguntou se os juros vão subir. Sandro, infelizmente, vão. Essa é a perspectiva. Uhum. A perspectiva do mercado, essa entidade que tanto falam, que todo mundo ouve, mas ninguém vê, é de que nós fechemos o ano com 15% de juros nominais, né? Aí você desconta a inflação, que vai estar na casa de 5, 5,5%, você vai ter coisa de 10 a 9,5% de juros reais. Vai travar o país. Trava. Vai ser a maior taxa de juros real do mundo. O que é juros real? É o juro nominal, que o Banco Central, o Copom diz, 15% é a Selic, menos a inflação. Aí você vai ter 9%, 10% de juros reais. Isso é um absurdo. E é aí que o combate à inflação trava a nossa economia. Por quê? Porque se você tem dinheiro, podendo ganhar fácil 9% na especulação financeira, você não vai abrir uma fábrica, não vai abrir um mercado, você não vai contratar gente. É aí que está o problema. Como diria o meu avô, né? É aí que está o buziles, né? Aí é que está o buziles. Nós temos que controlar a inflação? Claro que temos. Pelo amor de Deus, a inflação corrói o poder de compra das famílias. Mas e se as famílias não tiverem renda? Do que vai valer a pena, né? Você vê, hoje nós temos a menor taxa de desemprego, né, dos últimos, desde 2012, né? Então, ou seja, isso tudo pode ser jogado fora com a atual política de juros do Banco Central. Com relação à região Nordeste, a pergunta do Miltinho. Do Miltinho. Estou lhe apressando que o tempo já está nos apertando tudo bem, aqui. Me perdoe. Bom, Miltinho, a questão é a seguinte. Infelizmente, a dinâmica de desenvolvimento do Nordeste é diferente do resto do país. É diferente. A gente precisa discutir e aceitar isso. Nós temos capacidade de investimento em turismo, em energia, em produção de grãos, né, que não estão adaptados ao clima mais frio do sul do país, né? Nós estamos mais perto da Europa, nós estamos mais perto do Canal do Panamá, ou seja, a nossa realidade estratégica econômica é outra. E nós não podemos estar dividindo a mesma política econômica do Centro-Sul,
que é outra, e é legítima, e eles têm o direito de pensarem assim. Então, aqui para a gente, política de juros altos não ajuda. Aqui para a gente, corte de gastos não ajuda. Bom, só para ser rápido, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, ele propôs o quê? O congelamento real do salário mínimo. Gente, se isso acontecer, o Nordeste vai ter uma explosão de pobreza muito alta. Por quê? Porque o salário mínimo influencia muito a economia das pequenas cidades do interior. Então, nós, Perfeito. como nordestinos, não podemos permitir isso. São exatamente agora 8 horas em ponto, chegando para essa parte final do programa, ouvindo aqui os nossos convidados. Mas antes eu tenho um recadinho para você, não deixe o mosquito da dengue se reproduzir. Limpe calhas, tampas e reservatórios, amarre bem os sacos de lixo. A dengue não espera, o combate é agora. Em caso de febre persistente, dor ou manchas vermelhas, vá em uma unidade de saúde. O governo de Sergipe está presente e está com a gente. Nos dias 2 e 4 de maio, Tobias Barreto vai realizar o melhor carnaval do interior sergipano. Entre as mais de 40 atrações, você vai assistir a Bel Marques, Edson Gomes, Piscirico, Maísa Reis, a Aline Rosa, O Polêmico, O Canalha, Banda Nairé e Tomate. E tem muito mais, viu? Entra lá no Instagram da Prefeitura que você vai ver a programação completa. Carla Tobias 2025, de 2 a 4 na Terra da Costura. Realização Prefeitura de Tobias Barreto. Daqui a pouquinho, para encerrar o programa, o posicionamento dos nossos parlamentares com relação à CPI do INSS, a chamada CPI do INSS, que foi protocolada no dia de ontem. Salviano, analisando resumidamente aí a opinião dos ouvintes, os questionamentos dos ouvintes. Rapidíssimo. Mandar um abraço para Sandro, Miltinho e Atenilson. Veja, eu acho que Emerson foi bastante claro quando tratou dessa questão do Nordeste, né? Nós temos outra dinâmica mesmo, Miltinho, né? Gostei muito de sua pergunta, da qualidade técnica dos elementos que você traz, né? E isso nos ajuda. Toda pergunta inteligente ajuda a facilitar a resposta. Então, a dinâmica de desenvolvimento do Nordeste é um pouco essa do que Emerson falou, né? Nós temos uma agroindústria, um agronegócio que tem feições diferentes. Isso é importante que seja estimulado, mas você não ajuda, não o estimula se tiver juros altos. E é o que parece que o Banco Central vai fazer mais uma vez. E é ruim essa política de juros do Banco Central, porque parece que a política de juros do Banco Central, o aumento da Selic vai fazer chover. E aí vai melhorar vai diminuir o problema de sazonalidade de uma ou de outra cultura, que precisa de mais ou menos chuva. Então, atirar com juro para diminuir inflação de alimento não resolve. Não resolve. Nós tivemos, Narciso, 8,2% a inflação de alimentos para alimentação que é consumida em casa, 7,83% para alimentação que é consumida na rua, né? E um IPCA de 4,83%. Veja a discrepância. Mas o que é isso? Isso é a sazonalidade da nossa própria agricultura, mas também aquele dado relevante que nós botamos no bloco anterior, da venda dos nossos produtos ao comércio exterior. Então, não serve aumento de Selic para resolver a inflação de alimentos, né? O que o aumento da Selic faz? Faz refrear uma série de outras tantas potencialidades da nossa economia, o que pode criar desemprego. Então, precisa se compreender a economia real, né? O Banco Central precisa compreender a economia real. O Brasil é um continente, né? Com feições, com características diferentes em cada canto. Então, se a gente achar que de uma forma só resolve problemas, né, de um país do tamanho do Brasil, nós vamos errar. Eu queria agradecer, viu, Narciso? Eu que agradeço. Acho que poder clarear... Eu sempre costumo dizer que entrevista boa e participação boa é aquela que deixa o gostinho do quero mais. Nós temos outros ouvintes aqui para interagirem com vocês, mas estamos
comidos pelo horário. Vamos Isso. marcar um outro momento para Isso. vocês voltarem aqui. Sim, claro. E Poder continuarmos clarear. esse bate-papo. Poder deixar claro para as pessoas, para a população, como as coisas se dão, como os preços se formam, como isso mexe na vida das pessoas, é algo muito importante. E acho que é minha tarefa, enquanto pesquisador das ciências sociais, da sociologia, ajudar as pessoas a compreender como essas coisas se dão para que a vida das pessoas seja melhorada. Né? Obrigado pela presença, Fábio. Até uma Sim, próxima. Senhor. Sim, senhor. Muito obrigado. Um abraço Sempre. aqui a todos que ouviram. O Júlio, que mandou pergunta aqui, não deu tempo de ir pro ar. O Trindade também, Júnior Trindade, que está aqui acompanhando. Enfim, muito obrigado a todos. E o Gabriel está dizendo que toda hora está chegando ouvinte lá no posto de combustível. Galera, Narciso. já foi. Vamos marcar toda sexta agora, viu, Sandro de Miro? Se vire. Eu queria só mandar um abraço para o meu amigo Cássio, que está trabalhando hoje no Dia do Cássio Trabalhador e Murilo? ouvindo. Não, também, tá. Cássio Murilo também, mas Cássio George, outro Cássio grande Jorge, amigo. Muito bem. Um Valeu. abraço, Cássio. Muito obrigado pela participação, Emerson. Obrigado pela Eu que presença. agradeço a honra mesmo do fundo do coração.